Nada como relaxar à noite vendo um programa de TV leve e divertido. Pegue uma bebida gelada, estique as pernas e prepare-se para relaxar e rir. Espera aí, o que está acontecendo? Você começa a sentir que há algo errado com os seus olhos. Grandes demais para o seu crânio. Eles se alargam e saltam enquanto seu corpo se deforma e muda. Acontece que, quando você aplica a lógica dos desenhos animados ao corpo humano, fica feio. Mas o que poderia ter causado isso? Só assistir TV não pode te machucar. Não é? Após uma longa semana no escritório, tudo que o empresário quer fazer na noite de sexta-feira é relaxar e curtir um pouco do bom e velho zapeamento de canais. Esse é o ritual para encerrar a semana dele desde que se mudou para o prédio atual. O prédio não é bonito, os canos às vezes vazam e ele vê uma barata no chão do banheiro de vez em quando. Tudo isso compensa por causa do amor da vida dele. Televisão a cabo. Este prédio tem algo que nenhum outro na vizinhança possui. TV a cabo inclusa nos serviços do prédio. A maioria dos colegas dele deixou a TV a cabo de lado nessa era dominada pelos serviços de streaming, mas nada supera a pura sensação de prazer de trocar a calça social pelo moletom, pedir uma pizza e ficar trocando de canal do jeito antigo. Mas quando ele sobe as escadas e chega à porta do seu apartamento, vê um pedaço de papel colado na porta. O que é isso? Ele examina o papel e encontra um aviso do proprietário. Não pode ser. O serviço de TV a cabo do prédio foi suspenso, com efeito imediato. Ele corre para dentro e liga a TV e sente um frio na barriga. Os canais. Onde estão seus amados canais? Todos sumiram, substituídos pela mesma estática devastadora em cada um deles. Por que fariam isso, e sem nenhum aviso? Não, com certeza há algo que ele pode fazer. Ele vai encarar esse obstáculo da mesma forma que resolve todos os seus problemas, com uma rápida pesquisa no Google. Como acessar canais de TV sem cabo? Ele passa pelos anúncios até achar um post em fórum que pode ser útil. Ele pode religar os fios na caixa de cabo de um jeito específico, marcar um símbolo na lateral com uma faca e assim acessar seus canais de novo. Pode parecer bobo, mas ele faz quase tudo, desde que não envolva gastar dinheiro. Então ele desliga a caixa, abre, rearranja alguns fios, fecha de novo e entalha o símbolo arcano. No total, isso leva cerca de 20 minutos e termina quando a pizza chega. Na hora certa, mas funcionará? Talvez não, mas ainda vale tentar, né? Ele pega o controle remoto e liga a TV novamente. Para sua surpresa e imediata alegria, funciona. A imagem voltou. Os canais parecem um pouco diferentes, mas isso já era esperado. Ele só está aliviado por ter algo para assistir. Com esse problema resolvido, ele troca de roupa para a calça de moletom, coloca a pizza na mesa de centro e se prepara para um relaxamento de primeira. Ele troca de canal, assistindo as imagens piscarem de programa em programa. Os canais vão girando sem parar. Onde vão parar, ninguém sabe. Mas onde ele vai parar? Qual será o entretenimento da noite? Como se respondesse à pergunta não dita, ele muda para um canal com número desconhecido. Na verdade, não há número algum. No canto superior direito da tela, onde deveria estar o número, há apenas a letra X. Ignorando o canal desconhecido, a imagem na tela é reconhecível e bem-vinda. Ele conseguiu mudar para o canal X bem a tempo de ver sua família de desenho animado favorita se juntar no sofá. Perfeito, é um episódio dos Simpsons. Esta é a parte mais satisfatória de trocar de canal, o momento em que ele encontra um programa favorito exatamente na hora certa. Agora é hora de curtir o resultado de trocar de canal e descobrir qual episódio do seu programa favorito é esse. À medida que a história começa a se desenrolar, o homem percebe que não reconhece nada do que está acontecendo. Deve ser um episódio novo, ainda melhor. Mas conforme o episódio continua, algo começa a fazer os pelos dele se arrepiarem. Um arrepio percorre suas costas. Ele não consegue explicar direito, mas algo nesse episódio parece errado. Mas antes de continuarmos, tenho uma pergunta para você. Você sente que há algo errado com você? Algo está interferindo na sua felicidade ou impedindo você de alcançar seus objetivos? Independentemente de você ter um problema clínico de saúde mental, como depressão ou ansiedade, ou se você é apenas um ser humano que vive neste mundo e está passando por um momento difícil, a terapia pode te dar ferramentas para encarar a vida de uma forma muito diferente. Por isso estou animado para falar sobre o patrocinador de hoje, a BetterHelp.
A missão da BetterHelp é facilitar e baratear o acesso à terapia, o que é importante, pois achar um terapeuta pode ser difícil, especialmente com opções limitadas na região. A BetterHelp facilita encontrar um terapeuta, pois é uma plataforma online. É remoto. Ao responder algumas perguntas, a BetterHelp te conecta a um terapeuta profissional em poucos dias. É fácil se inscrever e ser direcionado a um terapeuta. Tem um link na minha descrição. É betterhelp.com/doutor, betterhelp.com, Dr. Bob. Clicando neste link, você apoia o canal e ainda ganha 10% de desconto no primeiro mês de BetterHelp para se conectar com um terapeuta e ver se isso te ajuda. E como encontrar um terapeuta é um pouco como namorar. Se você não se encaixar muito bem com aquele terapeuta, o que é algo comum na terapia, você pode facilmente trocar para um novo terapeuta sem custo adicional, sem se preocupar com seguro, com a rede credenciada ou com nada disso. Se estiver com dificuldades, considere a terapia online da BetterHelp. Clique no link na descrição ou acesse betterhelp.com, Dr. Bob. Obrigado novamente, BetterHelp, pelo apoio ao canal. Como eu dizia sobre o episódio estranho de Os Simpsons na TV, todos os elementos clássicos da história estão presentes. Homer está falhando em cumprir seu papel como funcionário, pai e marido, com consequências absurdas. Lisa, prodígio reflexiva, está frustrada com as travessuras da família. Bart cria confusão e desafia quem reclamar a comer seus shorts. Marge faz de tudo para unir a família. Maggie, claro, é um bebê muito mais inteligente do que o esperado, típico dos Simpsons. Mas, de vez em quando, o homem jura que vê os olhos do personagem se voltarem para o lado, olhando diretamente para a câmera. Exceto que não há câmera, pois é um desenho animado. Talvez seja uma escolha estilística intencional ou uma piada que ele não percebeu. Mas ele não ri. Algo no pânico repentino nos olhos do personagem, ao cruzarem brevemente com os dele, faz seu coração disparar de medo. Conforme o episódio continua, o homem começa a reconhecer várias das tramas. Marge está trabalhando como policial. As crianças tentam convencer Homer a comprar uma piscina, mas essas histórias não ocorreram no mesmo episódio. O que está acontecendo? Parece que alguém uniu episódios da sexta temporada do desenho e colocou esse efeito estranho nos olhos. O homem pensa em mudar de canal, mas não consegue desviar o olhar. Ele assiste, preso ao sofá sem conseguir se mexer, enquanto o restante do episódio se desenrola diante dele. A pizza esfria, intocada, enquanto seus olhos permanecem fixos na tela. Ned Flanders vai até a casa dos Simpsons para entregar um recado padrão. Quase não fico em casa, vizinho. Para o desgosto de Homer. Mas ele não responde como de costume, agarra Ned pela gola e o puxa para a piscina. Tudo bem até aí, mas enquanto Ned se debate na água, tentando sair, Homer pressiona a mão sobre a cabeça do vizinho, forçando-o a voltar para baixo. Ele segura o homem submerso, observando as bolhas dos gritos do vizinho, com o olhar impassível em seus olhos de desenho animado. Por fim, as bolhas param e Homer retira a mão. Um corpo flutua ali na água, de bruços. Um par de óculos redondos afunda até o fundo da piscina. A câmera se volta para o restante da família Simpson, que assiste horrorizada. O queixo de Maggie cai e sua chupeta cai no chão. Marge, ainda vestida como policial, alcança a arma em seu coldre. A expressão séria de Homer se desfaz e ele começa a rir. Seus olhos giram descontroladamente, sua boca se estica até deformar todo o seu rosto, e os vasos sanguíneos em seus olhos começam a estourar, então ele ri ainda mais. Luzes vermelhas e azuis piscando iluminam seu rosto, e então, o episódio corta para a tela preta. Sem créditos. O homem percebe, pela primeira vez desde que o episódio começou, que não houve nenhum intervalo comercial. O episódio terminou, deixando o homem sozinho com a tela escura e pensamentos perturbadores. Normalmente, ele ficaria acordado e continuaria assistindo televisão até seus olhos começarem a doer. Mas não esta noite. Ele já teve TV suficiente por hoje, talvez para a vida toda. Ele guarda a pizza que não comeu na geladeira, desliga a TV e vai dormir. O homem não dorme, porém. Pelo menos, ele não dorme bem. Ele se revira na cama, encharcando os lençóis com suor frio de ansiedade, enquanto sua mente repassa o episódio bizarro repetidas vezes. Ele não consegue tirar isso da cabeça. Quando a manhã chega e o despertador toca, ele sente como se não tivesse descansado nem por um momento. Ainda bem que é fim de semana, assim ele pode dormir mais apertando o botão soneca. Espere um segundo. Ao tentar apertar o botão soneca, algo chama sua atenção. A mão dele está bem mais amarela do que estava na noite anterior.
É só efeito da luz. Ele se senta e acende o abajur ao lado da cama. Não, a pele dele ficou claramente amarelada. Será que ele está doente? Ele se sente bem, exceto pelo cansaço de uma noite mal dormida. Sem febre, sem náusea. Na verdade, ele sente fome. Está até morrendo de fome. Ele lembra da pizza na geladeira esperando por ele. Parece o café da manhã dos campeões para ele. Ele pega a caixa e senta-se novamente diante da televisão. Espera, se ele ligar, que horrores estarão esperando por ele? Ele decide tentar a sorte e liga a televisão. Felizmente, o episódio dos Simpsons desta manhã parece normal. Ele termina a pizza e curte o programa. Quando o fim de semana termina, o homem se sente bem diferente. Ele sempre foi um trabalhador dedicado, mas agora não se importa mais com o trabalho. Ele liga para o trabalho na manhã de segunda, finge tosse e diz estar doente para ficar em casa vendo TV. Felizmente, não há esposa ou filhos para incomodá-lo e tirá-lo do sofá. Ele passa a semana com lanches, televisão e faltando ao trabalho. Uma semana se transforma em 2, e conforme os dias passam, a transformação do homem continua. Ele não está mudando só por dentro, o exterior também está mudando para acompanhar. O cabelo dele cai em pedaços, cobrindo a fronha de manhã e entupindo o ralo do chuveiro. Em pouco tempo, ele fica totalmente careca e sua pele adquire o mesmo tom amarelado dos personagens do desenho animado na TV. No entanto, ele não percebe as semelhanças, assim como um peixe não percebe a água em que nada. Ele não consegue perceber os efeitos por dentro, pelo menos ainda não. Quando 2 semanas viram 3, as mudanças ficam desconfortáveis e até dolorosas. O trabalho liga avisando que ele foi demitido por faltas não justificadas, mas esse é o menor dos problemas dele. De repente, ele não consegue dormir. Até conseguiria se pudesse fechar os olhos, mas não consegue. Por algum motivo, suas pálpebras já não cobrem mais os olhos como antes. Pela primeira vez em semanas, ele cambaleia até o espelho do banheiro para dar uma olhada. Quando vê seu reflexo, ele grita em choque. Seus olhos já estão tão arregalados que não podem abrir mais. Os globos oculares cresceram tanto que agora se projetam dramaticamente do rosto. Ele não consegue fechá-los porque seus olhos saltaram para fora demais para que as pálpebras ainda se fechem. Algo está claramente muito errado. Ele vinha adiando, ignorando o problema, mas não pode mais negar. Ele deve ir ao médico descobrir que doença misteriosa está causando isso. Mas antes, ele deveria parar para comprar alguns donuts no caminho. Ele quer muito comer um donut com cobertura rosa e confeitos. Ou, que tal uma dúzia de donuts, talvez uma cerveja para acompanhar? Depois, ele vai ao médico. Enquanto desce as escadas do prédio, o homem de repente percebe como suas pernas estão pesadas e difíceis de mover. Ele nunca teve dificuldade para andar antes, mas agora parece uma tarefa quase impossível. Seu corpo parece não obedecer aos seus comandos. Seus músculos parecem lentos e seus ossos, de alguma forma, mais moles. Então, ele dá um passo em falso e seu tornozelo cede, virando para o lado com um estalo. Ele perde o equilíbrio, a dor explode em seu campo de visão. Seus olhos arregalados giram nas órbitas, abertos de terror, ao perceber de repente que está caindo. E ele continua caindo, rolando degrau após degrau em uma queda horrível que o leva por 2 lances de escada até aterrissar no chão com um estalo nauseante. Suas palavras finais, pouco antes de sua cabeça bater no chão, são poucas e simples. Ele grita de dor, de medo, de resignação. Uma palavra. Não! Ao encontrar o corpo, a polícia fica incerta sobre o que pensar. Nenhum deles, nem mesmo os policiais mais experientes, já viu algo tão bizarro assim. Seria até engraçado se não fosse tão terrível. Mas é terrível, e eles não podem deixar mais ninguém ver isso, então carregam o pobre coitado amarelo para longe da vista e ligam para seus contatos em uma organização que é especializada nesse tipo de coisa. Quando a Fundação SCP examina o corpo, também não sabem o que pensar sobre isso. Eles levam o corpo de volta para um necrotério da Fundação, onde ele ficará congelado por décadas, até que a Fundação eventualmente descubra algum contexto, até que uma iniciativa obscura da Fundação revele os segredos do SCP-7066. O Departamento de Metafísica da Fundação SCP criou uma iniciativa para conter anomalias perigosas em realidades paralelas sem fundações SCP. Se essas fundações paralelas foram extintas ou nunca existiram, a ausência da fundação nessas realidades era um problema que essa iniciativa buscava corrigir.
E assim, em 7 de agosto de 2047, o universo paralelo ASX número 623 foi investigado em busca de perigos potenciais. Vale notar que, antes de sua descoberta, acredita-se que este universo passou por um cenário de fim do mundo em grande escala, classe XK. Os detalhes específicos disso são desconhecidos, mas danos significativos à superfície do planeta, assim como uma diminuição drástica da população humana, indicam algum tipo de desastre apocalíptico. Esse fato lança as descobertas desta expedição sob uma perspectiva ainda mais estranha e perturbadora. Nas ruínas de Los Angeles, Califórnia, a equipe da expedição encontrou sinais de habitação recente em um estúdio de gravação da Fox abandonado. Havia comida exposta que ainda não mostrava sinais visíveis de estrago. As superfícies estavam surpreendentemente livres de poeira. Foi determinado que os restos humanos encontrados no prédio tinham apenas alguns dias. No subsolo oculto do prédio, mais de uma dúzia de corpos foram encontrados, apresentando condições anômalas. Em uma televisão conectada a um aparelho de DVD, algo estava sendo reproduzido. As cores vibrantes, trilha sonora e personagens reconhecíveis tornavam o programa inconfundível. Era Os Simpsons. O DVD foi retirado do aparelho e colocado de volta em sua respectiva caixa. Em seguida, ele foi transportado para a Fundação SCP, de volta ao universo que todos nós conhecemos, ocupamos e ocasionalmente amamos, onde foi designado como SCP-7066. O SCP-7066 é uma cópia anômala em DVD Blu-ray da 6ª temporada da amada série animada Os Simpsons, criada pelo cartunista americano Matt Groening no fim dos anos 80. Como você já deve ter imaginado, este não é um DVD comum dos Simpsons. Qualquer pessoa que assista ao conteúdo do SCP-7066 se tornará, infelizmente, alvo de uma variedade de fenômenos anômalos desagradáveis e incomuns logo após assistir. Apesar de variar entre pessoas, os efeitos anômalos geralmente seguem um cronograma específico. De 3 a 5 dias após assistir ao DVD pela primeira vez, a pessoa começará a ter mudanças comportamentais graves. Especificamente, independentemente de sua personalidade inicial ou hábitos anteriores, eles apresentarão uma tendência aumentada à indolência, alcoolismo e incompetência em sua profissão escolhida, assim como em tarefas cotidianas comuns. Entre 5 e 10 dias após a exposição ao SCP-7066, anomalias físicas começarão a se manifestar. Primeiro, ocorre uma queda rápida de cabelo, com fios caindo em tufos até a pessoa ficar quase careca. Depois, a pele perde a cor e fica amarelada, como na icterícia. Tumores formam-se pelo corpo, compostos por excesso de gordura parecido com lipoma. Após 10 a 15 dias, as pernas do sujeito começarão a atrofiar devido ao peso desses crescimentos tumorais. Em algum momento entre o 15º e o 20º dia, os olhos do sujeito começarão a se projetar para fora do rosto, saltando em uma forma grave de exoftalmia ou proptose. Isso causa desconforto, angústia e dificuldade para fechar os olhos, interrompendo os padrões normais de sono. Enquanto isso, o tom amarelado da pele fica mais evidente. Por fim, após um mês, os tumores de gordura se espalharão por todo o corpo do indivíduo. A voz do indivíduo ficará mais grossa e novas cavidades orais surgirão no pescoço e tronco para acomodar esses tumores extras. Neste ponto, os efeitos anômalos cessam, deixando o indivíduo transformado. Agora, eles são uma pessoa rechonchuda, desajeitada, caricaturalmente amarela, careca, com tendência ao alcoolismo e à incompetência. Se isso está começando a soar familiar, você está certo. Os registros de testes para essa anomalia em particular foram lacrados, e receio que eu não tenha a autorização de segurança adequada para acessá-los. Acredito que esses efeitos anômalos possam se manifestar de maneiras distintas em diferentes pessoas. Se os indivíduos de teste do sexo masculino começarem a parecer com Homer Simpson, outros grupos podem se parecer com outros membros da família Simpson. Uma mulher mais velha pode notar que seu cabelo muda de cor e textura até virar um volumoso penteado colmeia azul. Talvez as crianças fossem afetadas, com os cabelos espetados e ficando da mesma cor amarela da pele. Só de pensar no que essa anomalia faria com um bebê, eu estremeço. Essas reflexões são apenas hipotéticas. Seria antiético submeter qualquer pessoa a esses efeitos, especialmente crianças. Apesar de buscar sempre a verdade, certas perguntas é melhor ficarem sem resposta, pois a alternativa traz mais sofrimento humano. Lembra dos corpos que mencionei encontrados no estúdio Fox abandonado?
Todos apresentavam essas propriedades anômalas, transformados em seres perturbadores, semelhantes ao Homer Simpson em live action. Não se sabe ao certo se as próprias transformações resultaram nessas mortes ou se as mortes foram causadas por outra coisa. Eles podem ter tido insuficiência hepática aguda causada pelo alcoolismo devido à anomalia. Talvez eles tenham sido eliminados em uma tentativa deliberada de encobrir os rastros de quem fez o DVD. De todo modo, não desejaria esse destino a ninguém. SCP-7066 está atualmente armazenado em um armário padrão de itens anômalos de baixa prioridade no sítio 19 da Fundação. Após decisão majoritária do Comitê de Ética, todos os testes com a anomalia foram suspensos por tempo indeterminado. Quase me esqueci. Omiti um detalhe na discussão anterior sobre a descoberta da anomalia. Quando o SCP-7066 foi encontrado pela primeira vez naquele subsolo oculto, havia um post-it gasto preso ao visor do videocassete. A escrita, mesmo desbotada, ainda era legível. Dizia o seguinte: "Preciso resolver alguns problemas, mas isso deve bastar para nos segurar por enquanto. Foram 60 anos difíceis, Matt, mas vamos superar. Sempre conseguimos. Eu prometo. Me ligue quando estiver pronto. O show tem que continuar." Ainda não se sabe ao certo o que significa aquele bilhete sinistro. As origens do SCP-7066 ainda estão sendo investigadas, mas parece que uma versão do Matt Groening, de um universo paralelo, esteve envolvida em algo estranho e desagradável. É difícil afirmar, mas devemos ficar felizes por essa versão do programa estar sendo mantida fora do ar. Com licença, preciso pausar as pesquisas por enquanto. Não sei você, mas de repente quis comer um donut. Desculpe, veja o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob como SCP-1048 Urso Construtor.